gostaria de propor esse tema, aliás, foi me proposto, o corpo de presbíteros na igreja local. Eu quero convidá-los a abrirem 1 de Pedro, capítulo 5. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, de 1 a 4. Por favor, não durma esse horário, e ainda mais com esse meu tom de voz, assim, ele é bem favorável àqueles que dormem. A vantagem de você dormir é que você está se sentindo seguro aqui. A gente só dorme quando a gente se sente seguro em algum lugar. Mas, por favor, se mantenha acordado aí. 1 de Pedro, capítulo 5, versos de 1 a 4. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Observe nesse texto, o apóstolo Pedro escreve aos presbíteros, e essa é uma expressão que geralmente se mantém assim em todo o Novo Testamento. A expressão presbíteros, quase que em regra, aparece no plural. A exceção quando você tem exatamente a situação do apóstolo aqui, em que ele diz, eu, presbítero como eles. E aí então você já singulariza. E logo no versículo 2, o apóstolo diz aos presbíteros, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Vai dizer aí, no verso 3, para que esses presbíteros se tornem modelos do rebanho, e no verso 4 vai dizer, ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Então aqui já claramente, estamos diante de um texto em que não há a menor dúvida o que o apóstolo Pedro está a fazer é exatamente chamar os pastores de presbíteros. De fato, esta é a descrição técnica para esse ofício, presbítero. O termo pastor é termo afetivo, não exatamente o termo de um ofício no sentido neotestamentário da palavra. Mas antes de tratar desse ponto, gostaria de trazer alguns conceitos básicos em liderança eclesiástica. Nós não vamos aqui fazer a exposição de um único texto, mas tentar trabalhar esse assunto aí do pastoreio da igreja. O primeiro conceito a trazer aqui é o conceito neotestamentário de pastor. Não é o de uma pessoa que conserva a totalidade do ministério nas suas próprias mãos, tendo ciúme dele e que esmaga toda a iniciativa dos membros, mas sim de uma pessoa que ajuda e encoraja todo o povo de Deus a descobrir, desenvolver e exercer os seus dons. Isso aqui é muito importante, porque nós, muitas vezes, temos uma cultura um tanto quanto católica romana do pastorado, assim. De fato, quando nós pensamos em igreja local, a liderança única é só de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja e apenas Ele ocupa essa posição única e singular. Esse é o entendimento do Novo Testamento. A partir do momento em que você se defronta com uma comunidade local, invariavelmente, sem nenhuma exceção, no Novo Testamento já se contempla algum tipo de liderança plural.
E esses que lideram a igreja, o apóstolo Paulo vai desenvolver, em sua epístola, por exemplo, aos Efésios, o que eles fazem é capacitar, aperfeiçoar os santos para o exercício do seu ministério, o ministério dos santos. E aí você então tem esses líderes que fazem esse trabalho, exercem esse ministério de aperfeiçoar os santos. Em segundo lugar, é necessário que nós observemos que nas Escrituras há uma liderança dual com focos em aspectos específicos no exercício de liderança do povo de Deus. Se você for, por exemplo, lá a Êxodo, quando o sogro de Moisés oferece ali o conselho a Moisés sobre a condução do povo, o sogro dirá, você, diz lá em Êxodo 18, já o povo tinha atravessado o Mar Vermelho e Moisés estava lidando com todas as situações, então o sogro disse a Moisés, não é bom, porém, o que você faz. Sem dúvida desfalecerás tanto tu como este povo que está contigo, pois isso é pesado demais para ti. Tu só não podes fazer. Essa é uma palavra de sabedoria. Tu só não podes fazer. Tu só não podes fazer. E aí o sogro vai dizer assim, ouve, pois, as minhas palavras e eu te aconselharei, Deus seja contigo, representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus. O sogro está dizendo, faz esse primeiro trabalho, representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, e em segundo lugar, ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que deve andar e a obra que devem fazer. E aí ele vai dizer, escolhe homens para que exerçam essas atividades que você está realizando, chefes de 100, chefes de 1000, chefes de 100, de 50, e aquilo que for mais necessário aí a sua intervenção, você faz. Aquilo que eles puderem fazer, eles façam isso, mas você cuida de cumprir esse papel sacerdotal. Representa o povo perante Deus e leva as suas causas a Deus. E cuida também em fazer esse ministério profético. Ensina-lhe os estatutos e as leis e fazer-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra em que devem fazer. Esse princípio vai ser assim muito valorizado na Escritura. Na igreja, quando houve o problema das viúvas, na igreja em Jerusalém, lá no capítulo 7, quando se diz que houve o problema das viúvas dos hebreus com relação às viúvas dos helenistas, a questão da distribuição do dinheiro entre as viúvas, o texto em Atos capítulo 6 dirá que, havendo ali uma murmuração, um problema da igreja, no contexto da igreja, então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas, mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. A palavra serviço aqui é esta diaconia. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Ou seja, novamente o mesmo princípio se estabelece. E eles elegeram 7 para cuidar daquele ministério, de servir as mesas, de servir as necessidades, e eles aqui se consagrariam à oração, ao ministério da palavra. Você não deve imaginar que isso significa um afastamento dos apóstolos da questão social ali que demandava a igreja. Não, eles ainda continuariam no compromisso de ensinar, de instruir a igreja, de apacentar a igreja acerca daquele assunto.
mas o exercício prático, a administração dessa questão, eles entregariam àqueles homens 7, todos eles, aliás, de nomes helenistas, o que significa que eles foram bastante sábios aí no processo de resolução daquele problema. E aí você observa que o Novo Testamento vai trazer esse aspecto entre aquelas questões que dizem respeito aos fins da igreja, propriamente dito, ao culto, ao ensino, à oração, aquilo que diz respeito às nossas devoções para com o Senhor, o ensino particularmente, a direção ao povo e esses aspectos mais práticos, mais administrativos, mais de meio, para que as coisas funcionem. E aí você tem esses dois aspectos de liderança que o Novo Testamento aponta. Por exemplo, você vai ver quando o apóstolo escreve aos Filipenses, 1º capítulo, verso 1, diz assim: Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos. E aqui então você já tem um tipo de liderança que tem características duais aqui. A gente vai tentar desenvolver isso daqui um pouco mais. Também esse mesmo conceito dessa liderança dual está nas epístolas pastorais. E não há como nós formarmos uma filosofia de ministério pastoral sem lermos as epístolas pastorais efetivamente. Esse é o segundo conceito. O terceiro conceito o Novo Testamento contempla não um único pastor com um rebanho nativo, mas sim tanto uma direção plural como um ministério de todos os membros. O Novo Testamento aponta para uma pluralidade de liderança na igreja. Claro que observando dons, aspectos, dentro desse corpo de ensino, dentro desse corpo pastoral, haveria aí algumas ênfases, algumas particularidades, uns ensinariam mais, outros menos, mas não se encontra no Novo Testamento, e nós somos povo evangélico, um povo que particularmente herdeiros da Reforma, nós oferecemos devoção às Escrituras no que diz respeito à forma de governo, ao governo da igreja local. Não encontramos no Novo Testamento nenhum caso de uma igreja em que tenhamos assim um único pastor à frente de uma igreja toda. Isto nós não encontramos efetivamente. Um quarto princípio é esse. É necessário que observemos o conselho de Paulo a Timóteo: e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. É o pastor que forma pastor. Ainda que a igreja local possa socorrer-se dos seminários para prover seus líderes, prover seus futuros ministros de áreas técnicas que a igreja se vê limitada para oferecer, o contexto ideal para a formação do pastor é a igreja local debaixo da liderança de um outro pastor. É exatamente esse o modelo. Então, isso já diz para nós que o processo de pastoreio implica, já desde o momento em que nós tomamos posse na igreja local, em equipar e preparar homens para o exercício do ministério. Ou seja, estamos prestando uma grande contribuição quando nós efetivamente preparamos obreiros para fazer isso que o apóstolo disse aqui. Aliás, ele fez isto. As suas últimas epístolas são epístolas
dirigidas a obreiros que ele treinou para o ministério, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então nós não estaremos cumprindo o nosso papel se nós centralizarmos tudo, inseguros, ciumentos, autoritários, se nós não desenvolvermos liderança e se nós não formos capazes de, em algum momento, aprender a sentar e ouvir outros e aprender com outros. Há crescimento nisso, há valor nisso. Mas eu sei que, em nosso contexto, propor algo assim é muito difícil, porque achamos assim que o pastor é a espécie de faz tudo. Estou traduzindo, aliás, acabando de revisar um livro que vamos lançar pela Editora Fiel, chamado O Pastor Imperfeito. O Pastor Imperfeito. E é exatamente isso que todos nós aqui somos. O único pastor perfeito chama-se Jesus Cristo. O restante, todos nós somos imperfeitos. E há tentações muito frequentes que acometem o ministério pastoral. Primeiro, estar em todo lugar para todo mundo. Saber tudo. Consertar tudo. Resolver as coisas imediatamente. É hora de pensar em treinar pessoas, em capacitar pessoas. Esse foi o método de liderança de Jesus. O tempo que ele investiu naqueles apóstolos. Esta foi a prática do ministério paulino. Não é tão interessante? A gente fala, temos aqui as 13 epístolas paulinas. Mas é raro nós encontrarmos uma epístola em que Paulo não cita alguém que está ao lado dele, partilhando aquela palavra, coassinando aquela correspondência. Ou seja, em todo o tempo do ministério de Jesus e do ministério dos apóstolos, eles estão capacitando pessoas. Talvez eu possa oferecer aos irmãos, se os irmãos me permitem, uma breve, isso não estava previsto, uma breve experiência pessoal. Chegamos à Igreja Batista da Graça em 1999 e a nossa igreja reunia-se num lugar de um forró, literalmente. Durante a semana funcionava um forró ali, inclusive no sábado, e no domingo os obreiros, a igreja ia lá, pegava a cadeira e o pastor Jacques arrastava aquele piano e nós montávamos o lugar de culto ali e foi ali que nós começamos. E nós não tínhamos corpo diaconal, naquela altura, nós não tínhamos corpo de presbíteros. E estava eu ali e aqueles 2 missionários, 3 aliás, já idosos, um deles fundou o Ministério Fiel. Mas eles foram muito sábios e deixaram ali que eu, mesmo mais jovem, tentasse fazer o meu ministério. E alguma coisa que percebi era a importância de reunir os homens durante a semana. E reunir uma vez por semana com eles para estudar a Bíblia, para orarmos juntos, para pensarmos os assuntos das nossas famílias. E depois começamos a pensar também nas necessidades da igreja. E então não tínhamos tesoureiro, e aí escolhemos um daqueles irmãos, e ele trazia ali uma folha de caderno anotada a lápis, em que ele fazia as contas da igreja. Era assim. E ali foi trazendo, ele trazia lá os seus
relatórios e nós orávamos pela igreja. E daquele grupo ali de irmãos saíram os meus diáconos, inclusive Tiago, que está aqui à frente da Editora Fiel hoje. E passado um tempo, então, eu comecei a não mais apenas com esse grupo, mas já pensar em alguns que efetivamente pudessem cooperar no ministério, ensinando, pregando, dividindo comigo, partilhando semanalmente o pastoreio da igreja. E aí então separamos lá alguns irmãos, tivemos uma primeira experiência muito ruim, fracassada, uma experiência mal sucedida, mas não desistimos daquele propósito e continuamos trabalhando isto e ministrando ali semanalmente. E então separamos dos líderes que já estavam à frente, que tinham alguns dons evidentes de ensino, e separamos então 4 presbíteros: o pastor Valdir, que ministra aos irmãos aqui na música, o pastor Alexandre, que é quem conduz a parte gerencial do Ministério Fiel, e o pastor Tiago, que é o editor da Fiel hoje. E toda semana nós nos reunimos, e aí nós fazemos a preparação da ordem do culto, nós oramos uns pelos outros, abrimos as escrituras. De manhã, no nosso culto, pela manhã, invariavelmente sou eu quem prego, a não ser quando estou ausente. No culto da noite, nós temos uma escala em que eu prego e não, e a igreja estranhou muito no momento em que eu saí do púlpito e sentei-me lá no primeiro banco para ouvir o Tiago, para ouvir o Valdir, para ouvir o Alexandre pregar. E alguns não lidaram bem com isto. Mas hoje, esse momento já está passando. A igreja já reconhece o valor desses irmãos. E ali na troca, nossa conversa semanal, nós temos uma reunião por semana, abrimos o texto, eu digo que vou pregar, peço a opinião deles, e aí eles fazem o mesmo. E na escola dominical e as atividades da igreja, e passamos a membresia, e passamos os nossos erros, os nossos acertos, as nossas conquistas e também os nossos fracassos. Mas a igreja está certa de que em todo culto terá ali um ministro, e amanhã estarei voltando para dirigir o culto de oração. A igreja nunca está sem pastor. Por que pensar num presbitério? Por que pensar numa liderança pastoral plural? Vou oferecer algumas razões. A primeira delas é porque é bíblico. Faça um exame da Bíblia e você vai descobrir que está lá. O apóstolo Paulo fez a primeira viagem missionária pela região da Ásia Menor, atual Turquia. Foi a menor das 4 grandes viagens que ele realizou. Na segunda viagem ele voltou às igrejas e ele fazia a eleição de presbíteros em cada igreja local. Ele faz essa mesma recomendação a Tito, que está em Creta, que em cada cidade ele constitua presbíteros. Isto é bíblico. Uma outra razão pela qual sugiro que você considere um presbitério é que é eficaz. O pensamento de Calvino, assim como nenhum homem é bom o bastante para governar a igreja, também nenhuma multidão é qualificada o suficiente para tomar decisões críticas que afetam a vida da igreja. O presbitério evita a tirania do indivíduo e a desordem das massas. Uma terceira razão por que instituiu o ministério é porque é seguro. Permite que cada presbítero seja também pastoreado por seus pares. E a igreja como um todo esteja sob o cuidado de líderes que acreditam que na multidão de conselheiros há sabedoria e segurança, como diz o texto de Provérbios. É seguro.
4, porque é eficiente. Permite que cada um dos ministros assuma apenas as responsabilidades compatíveis com as suas competências. Naturalmente, hoje, já passei de 5 décadas de vida e eu sei que há áreas que eu consigo realizar com algum bom êxito. E estou falando de áreas dentro do espectro de responsabilidade do pastor. Mas há áreas que absolutamente eu não sou a pessoa mais adequada para levá-las a efeito. E aí, tendo uma pessoa que tem essa habilidade, essa capacidade, essa habilitação do Espírito Santo, como isso é bem-vindo, claro, você vai precisar ser humilde aí, para ceder esse espaço, para conceder o espaço a outro que esteja ali. E, eventualmente, até para viver a experiência de ouvir um sermão de um outro melhor do que os seus. Mas não é assim? E não é bênção de Deus? E não é isso que nós deveríamos buscar? Aliás, não foi isso que João nos ensinou quando disseram, você é o Cristo? E ele diz, eu não sou o Cristo. Aliás, uma frase que todo pastor deveria dizer para a sua igreja, eu não sou o Cristo. Ele é maior, e não há problema. Qual o problema? Se aquele jovem pastor um dia vier a pregar melhor do que você, é o que se espera, é o que nós esperamos. Porque é abrangente. A multiplicidade de ministros possibilita a diversidade de ministérios e ênfases. Presta atenção nessa frase. Um presbítero pode ter a visão correta, mas jamais terá a visão completa. 6, porque é legítimo e moral. A afirmação do sistema, agora eu queria falar particularmente àqueles irmãos aqui, que estamos aqui, que vem de governos congregacionais. Então, você que vem de governos sinodais, aí pode tapar os ouvidos. Não precisa se preocupar com você agora. Particularmente para quem vem de modelos congregacionais, de igrejas batistas particularmente, a afirmação do sistema de governo congregacional democrático equivale muito mais àquilo que em nossos sistemas modernos seria a democracia representativa, onde um grupo governa por delegação da Assembleia, do que a democracia plena, onde todos deliberam a respeito de tudo. Explicitar a instituição do presbitério é mais legítimo e moral. Ou seja, há coisas, obviamente, como a recepção de membros, grandes decisões na vida da igreja, em que a igreja, e isto é claro, é preciso muita sabedoria nisso, e observar inclusive a recomendação bíblica, a igreja precisa participar e a igreja precisa ser consultada, como aliás fez no caso dos 7. Mas o que a gente tem visto por aí é a igreja sendo consultada para discutir qual a cor da bandeja, ou a cor da sacola que vai servir de recolhimento para as ofertas, ou, enfim, há tanta coisa que no final das contas só serve para produzir discórdia, promover dissensão, promover ali um desfile de vaidades, estabelecer inimizades, porque são questões que poderiam muito bem ser resolvidas, apresentadas à igreja, numa relação de confiança, não de domínio, mas de confiança. Vamos pensar um pouco no conceito de presbitério. O Senhor Jesus Cristo é o Supremo Pastor.
Ele governa e lidera a igreja através de homens e mulheres separados pelo Espírito Santo e reconhecidos e autorizados pela igreja. O modelo neotestamentário de gestão eclesiástica implica a eleição congregacional de presbíteros, essa é a nossa convicção. As igrejas neotestamentárias desenvolviam seus ministérios através de todos os cristãos mediante visão, supervisão e capacitação de presbíteros. Não há como nós passarmos todas essas passagens aí, infelizmente. Eu geralmente faço isso com os meus alunos, mas você faria muito bem em consultar detalhadamente cada uma dessas passagens aí. Porque o que vemos ali é presbíteros pastoreando, oferecendo visão, supervisão, de onde vem, aliás, a palavra bispo, e capacitação de presbíteros. Os presbíteros exercem a função de bispos. Vamos abrir, aliás, Atos capítulo 20. Esse texto já foi referido pela manhã na pregação do pastor Nunes. Atos capítulo 20. Observe no verso 17 que, estando ali em Mileto, na Ásia, Paulo está indo para Jerusalém, ele mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Você observa a expressão aí no verso 17, presbíteros da igreja. E aí o apóstolo vai discorrer ali a sua palavra a eles. Agora veja o verso 20. Atendei por vós e por todo o rebanho. E aí você já logo observa os presbíteros com o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. E está falando aos presbíteros que têm rebanhos, aos quais o Espírito Santo constituiu bispos. E aí observe a expressão, para pastoreardes a igreja de Deus, um Deus que tem sangue, que comprou a igreja com o seu próprio sangue. No mesmo texto, não sei se você observou, os líderes pastorais da igreja são chamados de presbíteros, constituídos para serem bispos, a fim de pastorearem a igreja de Deus. A palavra bispos em nossa língua portuguesa vem diretamente do grego episkopos, ou seja, aqueles que têm uma visão abrangente, uma visão de cima, uma visão do todo. Por isso, às vezes, também traduzida como supervisão, ou, em inglês, overseers, ou superintendência também, não é? A posição de bispo dada ao presbítero é esta, que ele precisa ter uma visão do todo, na medida em que a visão do membro da igreja há de ser sempre, quase sempre, aliás, a visão da parte. Ele olha um aspecto, ele olha outro, ele olha aquela ênfase, ele se ressente da falta de outro. Entretanto, ao que pastoreia, ao que preside, é necessário que tenha a visão do todo. Como um pastor que se colocava em lugar mais elevado, a fim de ter uma visão de todo o rebanho. Isto é a palavra que descreve bispo. A palavra presbítero é a forma grega da palavra latina ancião. Ancião é o termo que está mais frequente no Antigo Testamento. Quando se faz a tradução do Antigo Testamento para o mundo grego, naquela tradução chamada Septuaginta, a expressão usada, a palavra usada para traduzir o ancião é a palavra presbítero, que aparece muitas vezes, inúmeras, no Antigo Testamento grego. E, já dissemos, sempre referidos de forma plural. Anciãos,
Aquela era uma comunidade que reverenciava a experiência. Anciãos não necessariamente no sentido da idade, mas anciãos no sentido de ter a experiência para conduzir alguém. Por isso, desde que você tem ali Moisés, Deus diz para que, lá na sarça já diz, vai aos anciãos de Israel. Aliás, a gente pode ver isso agora. Antes, só convém dizer que o termo pastor, termo muito mais, assim, termo moderno, para significar guia, não é termo técnico, é termo afetivo. O termo técnico, efetivamente, é presbítero. Mas vamos pensar, se nós pudéssemos dar uma passada, e infelizmente não temos tempo para isto, no Antigo Testamento não há nenhum grande momento na história do povo de Israel em que alguma decisão não tenha sido tomada sem envolver anciãos. Isso acontece na época de Moisés, isso acontece no Deuteronômio, que enfatiza os anciãos fazendo o processo da disciplina. Isso acontece na tomada da terra prometida na época de Josué. Isso acontece na época dos juízes. Na época da coroação de Davi, aliás, Davi não aceitou ser coroado sem que se chamassem os anciãos para aquele processo, para que ele fosse reconhecido pelos anciãos de Judá. A época da monarquia, o ministério dos profetas, mesmo o profeta Ezequiel, lá no exílio, ao determinada palavra profética, ele disse que os anciãos de Israel, os anciãos de Judá, estavam diante dele. Um período da restauração, mas como disse, nós nem temos ocasião para isso. Eu só estou mostrando que a ideia de uma liderança do povo de Deus que ofereça estabilidade, que ofereça experiência, que ofereça direção, não é alguma coisa nova, não é uma invenção do Novo Testamento. O Novo Testamento, claro, já se reporta muito mais àquele modelo da sinagoga pós-cativeiro, em que o ancião está ali, mas este modelo de anciania é tão antigo quanto o povo de Israel. Pensando agora no presbítero da igreja, ou presbitério da igreja, quais seriam as suas atribuições? Primeiro, uma forma de facilitar isso daí, alguns têm colocado em português, eu acho que é uma boa forma de guardar, são 3 P's. As atribuições do presbitério poderiam ser colocadas em 3 P's. Primeiro P é presidência, ou condução, ou direção. Entregar ao presbitério a prerrogativa da presidência da igreja equivale a dizer: o presbitério é a igreja no intervalo de suas assembleias, ou representa a igreja, se preferirem. O presbitério é abaixo da assembleia, o fórum de maior autoridade da igreja, e suas deliberações só podem ser revogadas pela própria assembleia. O presbitério responde por toda a estrutura operacional da igreja, tanto ministerial quanto administrativa. Então, em nossa igreja, os que presidem a igreja são efetivamente presbíteros. O primeiro presidente e o segundo presidente são ambos presbíteros. Em segundo lugar, pastoreio. Compete ao presbitério viabilizar o ministério pastoral da igreja, aqueles mandamentos recíprocos uns aos outros, zelando para que todos e cada um dos membros e frequentadores da igreja recebam acompanhamento pastoral adequado. Então, cabe ao presbitério providenciar cuidado pastoral para o rebanho, cuidado pastoral aos enfermos, aos que passam privações, aos que estão em dificuldades, aos que estão contraindo
casamento, aos jovens, às crianças, aos idosos. O cuidado pastoral como um todo é responsabilidade, pastoreio do presbitério. Terceira, e isso inclui, naturalmente, também a ministração das ordenanças, os sacramentos. Em terceiro lugar, cabe ao presbitério a palavra. Cabe ao presbitério prover ao rebanho ensino bíblico preciso e criterioso, zelando para que a igreja permaneça no verdadeiro caminho bíblico da sã doutrina. É o presbitério guardião da confessionalidade da igreja. É o presbitério que oferece a matriz doutrinal da igreja. É o presbitério que é responsável pelo que se ensina nas congregações, nas classes da IBD, até nas classes dos bebês, até aquilo que as mães estão aprendendo lá no berçário. Quem vai ser responsável em última instância por isto é o presbitério. Porque é aos pastores da igreja que o Senhor entregou essa responsabilidade. Não que eles necessariamente vão fazer isso tudo, é claro que não, nem devem, mas eles são absolutamente os responsáveis por aquilo que a igreja está ouvindo e aprendendo. O púlpito é responsabilidade do presbitério. Se alguma asneira, se alguma tolice foi ensinada dali, isto é responsabilidade do presbitério. Qualificações do presbitério. Caráter irrepreensível. Os presbíteros devem ser cristãos de boa reputação, inclusive entre os de fora, isto é, aqueles que não pertencem à igreja. O apóstolo dirá isso em 1 Timóteo e Tito. Competências ministeriais. Os presbíteros devem servir à luz dos dons espirituais e demais capacitações necessárias ao exercício de suas atribuições específicas. Ele deve ter essas qualificações, como por exemplo, o apóstolo dirá, seja apto para ensinar. Devem sentir a vocação do Espírito Santo. Os presbíteros devem ter profunda convicção que foi o Espírito Santo quem os constituiu bispos. Eles devem sentir que o Senhor os chamou para este ministério. Eles devem ter essa compulsão, para usar uma linguagem de Spurgeon. Eles devem entender que eles não podem fazer outra coisa enquanto não fizerem isto. Devem ter experiência cristã, essa é a razão. A palavra presbítero significa ancião, contrário de neófito, e por essas razões são guias do rebanho. Na medida em que são exemplos e modelos, eles precisam ter experiência com a palavra, experiência com o Senhor, experiência com as pessoas, experiência com as famílias, experiência com o Senhor e com a vida. Por isso é necessário que o presbítero não seja neófito, até para que não se ensoberbeça e caia na tentação de Satanás. Maturidade espiritual, vimos isso pela manhã. O ministério dos presbíteros deve ser prioritariamente associado ao ensino da palavra e à oração, e não às funções administrativas e gerenciais. Não significa que você não possa estar eventualmente fazendo alguma coisa desta natureza, como ir lá e pintar o rodapé de uma sala ou trocar um ventilador. Se você não tiver alguém que não possa fazer isso, faça. Mas o ideal é que você prepare pessoas que possam fazer isto, para que você possa ministrar e dedicar-se àquelas questões que são vitais ao pastoreio da igreja.
e preparar outros para isto. Compromisso de cuidado com o rebanho. Aqui duas qualificações que estão nas epístolas pastorais. Convém que o presbítero seja marido de uma só mulher. Então, se você tem duas, atente aí para o que o apóstolo está dizendo, e também observe que ele coloca realmente aí maridos de uma só mulher. Claramente vê-se aí o problema introduzido pelo divórcio, pois Jesus não assume que o simples fato de divorciar-se significa o fim do casamento aos olhos de Deus. Então há que se considerar isto, maridos de uma só mulher, e mais, o apóstolo vai dizer que tenha seus filhos em sujeição. Palavra que pode ser às vezes mal interpretada, mas basicamente o que se exige dos presbíteros é que os filhos vivam de maneira ordeira, de modo a não causarem escândalo para o Evangelho, notadamente enquanto vivem no ambiente familiar que pretende se estabelecer como modelo para as demais famílias. O realismo apostólico entende que igrejas são formadas por famílias. E a família do líder é necessariamente uma família que será tomada em referência, inevitavelmente, ainda que isso tenha um custo, geralmente um custo emocional para os filhos, não há como efetivamente evitar que a família daquele que lidera seja levada em consideração para que haja credibilidade da palavra. Até que horas temos? Hein? Ok. Então, vamos tentar ver aqui alguma coisa. Vamos lá. A distinção entre igreja e assembleia, penso que todos entendem. As atribuições da assembleia são constituir o presbitério, pronunciar-se atendendo à convocação do presbitério, cumprir disposições previstas no estatuto da igreja, aprovar o planejamento e o orçamento anual da igreja e deliberar a respeito do relatório do período, arbitrar eventual divisão no presbitério, disciplinar os presbíteros e o presbitério. Isso cabe à igreja. O Novo Testamento ensina que a igreja deve cultivar as seguintes atitudes em relação aos presbíteros e ao presbitério. Diz lá: acatar com apreço, obedecer, honrar, imitar, julgar, diz aí Atos 17, 1 Timóteo 5, 19, 20, e também disciplinar, embora o apóstolo Paulo ofereça recomendações específicas para o caso do processo disciplinar do presbítero, como se pode ver aí nos dois textos mencionados, 1 Timóteo 5, 20 e 22, e também Tiago 3, verso 1. Algumas das responsabilidades do corpo de presbítero: representar a igreja no intervalo de suas assembleias, convocar no termo dos estatutos a assembleia sempre que julgar necessário, supervisão da pregação e do ensino na igreja, incluindo suas congregações e frentes missionárias, estabelecendo as escalas dos pregadores, supervisão sobre a fidelidade confessional da igreja, tomando-se como padrão a confissão de fé da igreja. O presbitério deve funcionar como matriz teológica e responder pela integridade doutrinária da igreja. O presbitério supervisiona sobre a direção dos cultos, celebração das ordenanças e eventos diversos da igreja. Embora em nossa igreja a preparação da ceia seja realizada ali pelos nossos diáconos, a celebração da ceia é exclusivamente, é um ofício do nosso corpo pastoral, nosso corpo de presbíteros. 5. Supervisão sobre os diversos ministérios da igreja, oferecer direcionamento bíblico e estratégico para os ministérios da igreja, bem como prover que a dinâmica das atividades ministeriais da igreja sejam
seja bem administrada e gerenciada. Responder por toda a estrutura operacional da igreja, tanto ministerial quanto administrativa. Outra providência do presbitério é reunir-se em conselho com o corpo diaconal da igreja, oferecendo assistência ao mesmo no exercício de suas funções. Isso é algo que nós fazemos em nossa igreja uma vez por mês. Reunimos os presbíteros e diáconos. Os diáconos trazem um relatório financeiro. Nosso ponto aqui não é o corpo diaconal, é o presbitério, mas lá são eles que propõem o orçamento e são eles também que trazem, são os guardiões do orçamento financeiro da igreja, são eles e trazem também os balanços anuais, e nós temos ali a reunião mensal com o nosso corpo, a última terça-feira, segunda terça-feira do mês, com o nosso conselho, presbíteros e corpo diaconal. Supervisão sobre toda a dinâmica de oração da igreja, supervisão sobre o conteúdo de louvor e música na igreja, bem como pela capacitação musical da igreja. Vamos lá. O que nós queremos com música na igreja? Você vai perceber que o povo aprende muita teologia, boa ou má, pela música. A música é parte do culto e a música é um instrumento formidável para ensinar. E o que o povo canta é o que o povo deveria crer. E isso deve ser alguma coisa que o presbitério examine. Lá em nossa igreja é o pastor Valdir, ele que está à frente. Eventualmente uma outra música ali não é tão boa e nós o chamamos e dizemos, vamos trocar essa música, ou vamos revisar essa frase, ou vamos revisar esse ponto, não está bom. Supervisão sobre o programa de educação cristã da igreja, desde os bebês até os idosos. Supervisão sobre a missão evangelístico-missionária da igreja. Zelar para que todos e cada um dos membros e frequentadores da igreja tenham acompanhamento pastoral adequado. Assistência pastoral às famílias da igreja. E isso vai desde o bebê que nasce, até o jovem que se forma, até o casal que você vai receber e oferecer o seu aconselhamento pré-conjugal, famílias que estão em luto, supervisão do processo de disciplina de membros, incluindo as entradas e saídas. Nós não temos hoje em nossa igreja ninguém que entre em nossa igreja sem que um presbítero entreviste, converse, preencha uma ficha, que em nossa igreja, Alexandre, quem faz esse trabalho, não é uma ficha nada pequena, as pessoas ficam até cansadas com a ficha que ele prepara, mas ele vai e faz essa entrevista, é ele quem apresenta à igreja aquela pessoa, a igreja então tem, depois essa pessoa é encaminhada para uma classe, ou seja, não se recebe ninguém sem que um presbítero entreviste aquela pessoa que chega. E também apresente as suas propostas à Assembleia da Igreja. É igualmente o presbitério quem oferece supervisão ao ministério de aconselhamento da Igreja, para ver se realmente esse é um ministério que pode assim ser regrado pela medida da Escritura, se o aconselhamento ali oferecido está saturado da mente de Cristo. Bem, você deve observar, apenas por esses 15 itens que nós mencionamos, que isso é bastante para um homem só. Você não é Cristo, e o Senhor nem quer que você seja. O Senhor Deus já constituiu um cabeça sobre a igreja, que é o Senhor Jesus Cristo. Abaixo dele, o que o Novo Testamento diz, somos pastores, presbíteros. Geralmente um ou outro com um pouco mais de responsabilidade, e eventualmente isso pode mudar, mas pensar numa igreja em que tudo esteja orbitando ao redor de um homem só, nós não encontramos no Novo Testamento. Nem aquelas igrejas novas, como eram as igrejas que o apóstolo plantou lá na Ásia.
nem aquelas igrejas novas, o apóstolo prescindiu de constituir ou de promover a eleição de presbíteros. Espero ter oferecido uma visão geral aos irmãos, sintética, infelizmente, breve, e que Deus nos abençoe. Muito obrigado.